Boa noite. Então, como não conseguimos fazer a nossa apresentação de palestra nessa noite na página do Centro Espírita Mensageiro de Letícia, então a gente optou por fazer a palestra então gravado aqui em vídeo e postar, né, no dia seguinte para que as pessoas possam ter acesso ao conteúdo que a gente ia apresentar na noite de hoje. E a nossa conversa então, ela tem como objetivo conversar sobre uma daquelas grandes três dúvidas que o ser humano possui aqui na Terra. As três maiores dúvidas que a gente possui aqui na Terra é quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E uma dessas perguntas, então, ela leva então a uma outra pergunta, que seria o porquê estamos aqui na Terra. E para aqueles então que sabem da imortalidade da alma e que sabem que a alma ela transita entre o mundo espiritual e fases sucessivas de reencarnação, nós podemos levantar a pergunta que é: qual é a finalidade da encarnação? Por que nós não podemos ter acesso ao mundo espiritual e ficar perpetuamente vivendo por lá? Por que nós precisamos ter esses momentos de vinda até o corpo físico, de vinda até um corpo material? Seja aqui na Terra, numa matéria, né, terrena, terrestre, mas também encarnação em outros planetas. Por que a necessidade de encarnar? Porque eu não vivo só na parte espiritual da Terra, na parte espiritual de outros planetas, de acordo com o meu avanço espiritual, de acordo com a minha categoria evolutiva? Por que eu preciso colocar os meus pés na carne? E Kardec fez essa pergunta para os espíritos na pergunta 132. E agora a gente vai ler a resposta dos espíritos sobre essa pergunta, que diz: Deus a impõe, ou seja, impõe a encarnação, com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Essa é a resposta que a espiritualidade deu. Então a gente vê que a finalidade da encarnação, ela pode ser dividida em duas partes. Primeiro, uma missão ou então uma expiação, com o objetivo de nos levar à perfeição. E segundo, contribuirmos com Deus no processo de gerenciamento, no processo de metas e funções dentro da humanidade. Então, a primeira questão, que seria essa questão de ter que ir em busca da perfeição, ele fala que esses processos eles envolvem passar pelas vicissitudes da existência corpórea. E o que significa, né, então, esse termo vicissitude? Nós procuramos, né, no Evangelho, no dicionário do Oxford, e ele diz que vicissitudes são acasos, altos e baixos, eventos inesperados, adversidades. Então, ou seja, né, são as dificuldades, são as adversidades que nós encontramos ao longo da vida que irão fazer nascer em nós avanços espirituais para que a gente atinja degraus mais altos a fim de chegar à perfeição. Então, justamente um desses objetivos que a gente tem de estar aqui encarnado, segundo os espíritos respondem aqui para Kardec, justamente é passarmos por essas variedades, essas diversidades, e então, com isso, com essas dificuldades, crescermos com ela e podermos chegar a categorias superiores. Vejamos nós, então, o que podemos concluir diante disso. Que a pessoa que vive
plenamente no mundo espiritual, ela também vai passar por dificuldades lá. Porém, ela tem muito mais contato com a verdade. Ela tem muito mais contato através da oração com o pensamento das entidades superiores. Ele tem muito mais acesso à conexão com o seu íntimo, com as suas memórias passadas, com os livros da sua consciência dizendo certo e errado. Ou seja, ao encarnar aqui na Terra, justamente essa nossa dificuldade de comunicação plena com a espiritualidade e o fato de aqui encarnados passarmos pelo processo do esquecimento nos favorece para que o aprendizado daqui gere um avanço espiritual muito mais veloz. A espiritualidade diz que se a gente tentasse fazer, se fosse possível, o processo de evolução espiritual apenas entre os desencarnados, demoraria muitas e muitas e muitas e muitas vezes mais do que passando pelas fornalhas evolutivas de um ser encarnado. Então aqui é um acelerador do processo de desenvolvimento que Deus nos permite ter. Então a existência na Terra é uma bênção, é um acréscimo de misericórdia divina que nos propicia um progresso mais acelerado. E nós podemos dizer, nossa, mas 100, 90, 80 anos de dor, de luta aqui na Terra, só para acelerar o processo de desenvolvimento, vale a pena isso? Mas se a gente for considerar que nossa vida é infinita, é muito melhor ter o resto da infinitude para frente. Melhor, passando aqui por 70, 80, 90, 100 anos de um pouco mais de luta, do que demorar muitas vezes mais e atrasando o nosso processo evolutivo. Então, esse acelerador, como ele diz, ele é imposto por Deus. Tanto que ele diz, Deus a impõe, a fim de levá-los à perfeição. Então, todas as almas necessitam passar pelo processo de encarnação, até chegarem no estado de perfeição, ou seja, o estado de espíritos puros. Quando nós chegarmos ao estado de espíritos puros, nós seremos espíritos puros, então não teremos mais uma carcaça perispiritual. Portanto, não precisaremos mais encarnar. O nosso avanço espiritual continuará, porém só como desencarnados. Só no mundo dos espíritos, não mais necessitando passar pelas provações aqui do corpo. E a segunda finalidade da encarnação, como ele nos diz, é que a gente concorra para a obra geral. E quando ele diz que quando a gente encarna, a gente concorre para a obra geral, ele diz, a fim de cumprir sobre aquele ponto de vista as ordens de Deus. Vejamos também que aí há uma outra finalidade da encarnação, porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós não estamos presos a um ponto de vista, nossa mente está aberta. Os nossos sentidos estão abertos. Mas quando eu estou encarnado, eu tenho um determinado ponto de vista restrito pelo quê? Pela minha roupagem física, pelos meus limites sensoriais, restritos pela minha mente, pelo meu cérebro limitado. Então, com isso, eu não estou com um ponto de vista restrito. E eu estar com um ponto de vista restrito me faz com que eu possa contribuir com a obra do Senhor de maneira mais direcionada. Então, enquanto eu estou aqui encarnado, eu consigo contribuir para o progresso geral, cumprindo metas, cumprindo funções que muitas vezes até mesmo eu desconheço. E o Kardec então faz um comentário sobre essa pergunta 132, dizendo que a ação dos seres corpóreos, ou seja, dos seres encarnados, é necessário à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia. E olhem só essa frase agora. Tudo é solidário na natureza. Então vejamos nós que há uma solidariedade
solidariedade dos encarnados entre si, o mais evoluído com o menos evoluído, interagindo. Coisa que no mundo espiritual não existe isso. Lá nós nos juntamos de acordo com as nossas categorias vibratórias. Então eu não passo pela fornalha de interagir com pessoas de graus muito diferentes de mim, porque lá é um lugar de colheita e a terra é um lugar de plantio. E lá na colheita do mundo espiritual, o meu mérito da minha escala evolutiva irá determinar as pessoas que eu vou poder ter próximas a mim. Enquanto que aqui na Terra, como encarnados, não existe restrição de nível vibratório. Eu interajo com todos os demais encarnados, independente da faixa vibratória espiritual em que eles estejam, porque todos estamos envoltos por um corpo físico. Então tudo é solidário na natureza. O encarnado, com suas energias, ajuda seres desencarnados, principalmente aqueles que estão nas faixas vibratórias ainda mais densas. O desencarnado também contribui com o encarnado, seja esse desencarnado um ser de ordem de categoria mais superior ou mais inferior. Porque ele poderá, se for numa classe mais inferior, estabelecer algumas hipnoses, estabelecer alguns processos de influenciação espiritual que servirão também como influências para que a gente possa aprender a lidar com essas más influências. E se for uma influência de ordem superior, aprender a reconhecer essas influências superiores na forma da intuição, que foi o nosso encontro anterior, e com isso conseguir escalar a sua escala evolutiva com mais poder em direção ao bem. Com isso, contribuindo com a vontade de Deus, que nem ele disse, sendo solidário na natureza, contribuindo com o processo da encarnação, contribuindo com a obra geral do universo. E existe uma pergunta depois dessa, que é a 133, que também é bem interessante, em que Kardec pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, eles têm a necessidade da encarnação? E agora, com a explicação que a gente teve, a gente já sabe que a resposta vai ser sim. Porque, claro, se a encarnação é um acelerador da evolução, então, mesmo que eu esteja num processo encarnatório mais rápido, mais avançado, porque eu estou escolhendo o caminho do bem de maneira direta, ainda assim eu precisarei de encarnação para que eu possa acelerar o meu processo. E olha o que ele diz aqui na resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal, que são essas vicissitudes que a gente falou antes. Deus, que é justo, não poderia fazer feliz a alguns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte sem mérito. Então é necessário, mesmo para aquele que soube fazer boas escolhas, que não ficou se embrenhando pelo caminho do mal ao longo da sua escala evolutiva, mesmo esse tem necessidade de encarnação. E para complementar essa pergunta 133, Kardec faz a pergunta 133A. E dele diz: mas então de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? E então a espiritualidade responde: eles chegam mais depressa ao alvo. Qual que é o alvo? O alvo justamente está na perfeição. É o objetivo final. A perfeição é o estado de espíritos puros. E ele continua: além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, ou seja, quanto mais perfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, não for ciumento, não for avarento, nem ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Então, justamente, aquele espírito que desde o princípio soube fazer boas escolhas, passará sim pelas experiências, pelos eventos inesperados, pelas adversidades da vida encarnada. Entretanto, não precisará passar por tantas dores e dificuldades quanto aquele que não fez boas escolhas.
É como se a gente imaginasse. Todos precisam passar pelas todas as séries escolares para avançarem até a finalidade, que seria a profissionalização. Porque a escola justamente serve para quê? Para que a gente adquira conhecimento e chegue a uma profissão. Chegue a uma carreira profissional em que a gente possa atuar em benefício ao próximo. Porque servir o outro é justamente a finalidade do trabalho. Mas aquele que deseja aprender, que é concordante, que vai atrás, que lê, que assiste às aulas, vai reprovar menos do que aquele outro que não estuda. Vai ter muito menos dificuldade de ficar fazendo prova final do ano, vai ter muito menos dificuldade de fazer recuperação. Ou seja, é vantajoso ser um bom aluno. Os caminhos de dor e dificuldades são menores, apesar de ainda assim ter que cursar todas as matérias. E a mesma coisa serve então também para o espírito, que vai precisar encarnar, passar por experiências, passar por missões, passar por expiações, passar pelas adversidades, pela fornalha, que só aquele que está encarnado pode e precisa viver. Mas terá muito menos dores. Terá muito menos obstáculos ao seu desenvolvimento. E com isso ele conseguirá alcançar a sua finalidade espiritual, que é se tornar um ser perfeito, um espírito puro, um ser com o seu pensamento mais atrelado ao pensamento divino de Deus, muito mais veloz. Então, resumindo então essa nossa conversa que a gente teve até agora, qual é a finalidade da encarnação? A finalidade da encarnação principal é a gente aprender a se identificar com Deus. É a gente aprender com as dores, com as dificuldades que a gente passa, a superar elas sem reclamar. Aceitar os sofrimentos e tirar deles o melhor aprendizado. Aprender através da oração a nos conectar com Deus para que através da intuição a gente faça as melhores escolhas. Aprender força e resistência para que quando a dor nos bater, essa dor seja atenuada e a gente tenha coragem de seguir em frente. É aprender a agir com amor, com resignação, com boa vontade, em todas as situações, tentando avançar. É escolher ser um homem de bem, mesmo que em volta os maus pareçam prevalecer. É entender que a gente tem uma missão aqui encarnado e que a gente fazendo a nossa função, o nosso trabalho, a nossa missão na nossa família, nos nossos amigos, no lugar onde a gente trabalha, a gente vai estar concorrendo para o bem do universo, para a obra geral do universo. Contribuindo para que a nossa finalidade de encarnados valha a pena. Porque Deus tem uma missão para todos nós. É entender que aquilo que eu faço de bem é um bem não só para mim, mas é um bem para todos. E que, da mesma maneira, o mal que eu faço acaba repercutindo e prejudicando também a todos. Então, justamente é isso. É saber que eu faço parte de uma egrégora divina. Essa é a finalidade da encarnação. É por isso que eu estou aqui. E de onde eu vim? Eu vim de Deus. Sou filho de Deus. Do pensamento divino, que por amor infinito quis ter um filho à sua imagem e semelhança, e eu sou uma representação dele. E então, como filho de Deus, como filho da luz, como filho das estrelas, a minha meta é alcançar a luz soberana, a luz infinita. Porque da luz eu vim e para a luz voltarei. E chegando lá, eu continuarei sendo um ser individual, um ser único. Mas meu pensamento estará sendo envolto pelo pensamento divino. Não terei mais lutas e dificuldades. Por quê? Porque eu serei somente bem. E a minha única função será ajudar aqueles que estiverem à retaguarda. Qual é a missão dos espíritos puros? A missão dos espíritos puros é ajudar aqueles que ainda não são puros a chegarem no grau de perfeição que eles estão.
Porque a alegria deles é infinita, porque a alegria nasce da comunhão com Deus. E eles, estando em comunhão com Deus, vivem uma alegria infinita e lutam para que nós nos aproximemos da alegria infinita que eles também têm. Então, que o nosso pensamento seja hoje sempre envolto pela bondade infinita do Pai. Que o nosso pensamento possa captar as boas energias que circulam nesse momento e que possamos ser felizes com as nossas escolhas. Que possamos ser felizes porque Deus é e sempre foi conosco e sempre estará conosco. Porque mesmo que estejamos envoltos na lama, na obscuridão, no erro, num passado doloroso, Deus nos ama como seu filho bem amado. E é do desejo de Deus que sejamos felizes. E Ele, Deus, nosso Pai, e toda a comunidade dos anjos, a cada dia nos faz aquele pedido. Vem ser feliz conosco. Aceita a tua encarnação. Faz o teu melhor enquanto você estiver aí. Não te culpa tanto. Te arrependa das coisas que você fez. Mas não para que isso doa na tua alma. Mas para que isso gere forças. Para que as tuas escolhas daqui para diante sejam melhores. Seja você luz. Porque da luz você veio. E para a luz você voltará. Obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe a nossa noite. Que Deus abençoe as nossas vidas. Hoje e sempre, que assim seja.